Olá, professores. Eu sou Bernadette Andrade, conhecida de vocês. Estive conversando no primeiro módulo, tratando sobre competências e habilidades, sobre a organização, a estrutura do currículo. E agora nós vamos conversar um pouco nesse quarto módulo, desse curso em EAD sobre o currículo de Pernambuco, componente de língua portuguesa. E o quarto módulo, professor, ele tem como tema geral professor mediador, estudante protagonista, o que quer e o que sente essa língua. O objetivo desse módulo é conceber o currículo de língua portuguesa como um documento orientador da prática pedagógica, com vista a uma formação crítica, a uma formação criativa e inclusiva. Nós vamos tratar nesse módulo de 3 conteúdos: práticas e ações pedagógicas do ensino de língua portuguesa, competências específicas de língua portuguesa, que vocês já viram com a professora Wanda Cardoso, e avaliação das práticas de linguagem, que vocês vão ver comigo. Bom, o tema avaliação, ele é bem conhecido nosso e ele está presente no nosso dia a dia, ele é intrínseco ao ser humano. Nós, cotidianamente, estamos fazendo apreciações, estamos fazendo avaliações sobre o que vemos, sobre o que fazemos, sobre o que ouvimos e o que interessa e também aquilo que não nos interessa, aquilo que nos desagrada. Então, a avaliação, ela está presente nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É comum a todo ser humano. E no espaço da sala de aula, a avaliação ela ganha um tom maior, uma cor maior, né? E nós nos perguntamos o tempo inteiro, enquanto professor, avaliar para quê? Né? Avaliar para diagnosticar, avaliar para conhecer, para entender os fenômenos que existem dentro da nossa sala de aula e refletir sobre eles, para poder agir, para poder reagir, para poder planejar e replanejar a cada tempo do nosso conteúdo, daquilo que é ensinado, daquilo que fazemos. Então, na perspectiva de mudar, de ir para outros lugares, né? De mudar paradigmas, de romper com paradigmas também. Então, a avaliação nos proporciona o tempo inteiro esse sair do lugar para um outro lugar, sair da caixinha para um outro lugar. E dentro do espaço da escola, existem 2 tipos de avaliação. A avaliação interna, que é a avaliação realizada pelo professor, né? Ela expressa o resultado de um processo de ensino e também de aprendizagem. Ela acontece de forma intencional e ela é sistemática. E ela pode ser utilizada por diversos instrumentos. E o objetivo dessa avaliação é permitir ao professor acompanhar esse processo desse ensino e dessa aprendizagem e de fornecer informações específicas que refletem o seu próprio fazer, o trabalho do professor e também a realidade dos seus estudantes. Então, a avaliação não está só para o estudante, a avaliação está para o professor também, para que ele avalie sua prática, suas metodologias e ele retome esse caminho, né? Ou siga com o caminho que ele escolheu. E o resultado dessa ferramenta fornece informações preciosíssimas para o professor, no intuito de avançar, de fazer com que ele mude, ou ele reflita sobre suas práticas, ou retome alguns pontos, né? Algumas etapas, além de vencer dificuldades identificadas durante esse processo de ensino. E também perceber o desempenho dos estudantes e possibilitar planejar e replanejar a sua prática pedagógica. Já a avaliação externa, ela é um instrumento rico, um instrumento macro de elaboração de políticas públicas, redirecionando metas, redirecionando ações nas unidades escolares e em rede, e seu foco é o desempenho e proficiência das escolas, o que possibilita aos gestores e às unidades escolares fazer intervenções mais precisas
É uma lupa sobre o trabalho desenvolvido na escola, sobre o desempenho das escolas. E o objetivo dessa avaliação externa é buscar assegurar a qualidade da educação oferecida no Estado, oferecida pela escola, oferecida no país. E o resultado dessa avaliação serve de base para tomada de decisões para melhoria no sistema de ensino e nas escolas, e permite o acompanhamento das redes de ensino. Então, apesar de serem avaliações distintas, de terem objetivos distintos, uma avaliação está para a outra. Então, a avaliação interna está para a avaliação externa, assim como a externa está para a interna. Então, o tempo todo, esses resultados são circulares. E a avaliação externa é uma avaliação sofisticadíssima e que nós, professores, e a escola como um todo, precisa usá-la como uma ferramenta preciosa para que a gente avance, porque ela põe uma lupa no nosso trabalho, ela põe uma lupa no trabalho que está sendo ofertado pelas escolas. Então é possível mudar o direcionamento e trazer uma qualidade de oferta muito melhor. A avaliação ela acontece na sala de aula muitas vezes de forma pontual, ali, no momento de fazer a prova, a avaliação somativa, ou também durante todo o processo de ensino, não é? Quando ela é processual, no espaço da escola. Mas seja a avaliação pontual ou contínua, ela só tem sentido, professor, quando ela promove desempenho do estudante. É preciso pensar que a melhoria do ensino, a melhoria do seu trabalho, a diminuição dessa angústia que a gente sente, né? E da aprendizagem do estudante, a transformação que a gente tanto deseja depende mais do uso do instrumento, que você faz do instrumento, do que necessariamente dos procedimentos e ferramentas que você utiliza. Outro ponto a considerar na nossa prática é que a nota ela é uma representação simplificada de um momento do processo de ensino-aprendizagem. E o que é mais importante do que a nota é, na verdade, o crescimento desse estudante em relação a si próprio e ao objeto proposto. Porque a nota, ela não diz tudo sobre a aprendizagem desse estudante. A nota é um pensar que você faz ali do conteúdo, mas é preciso que você veja o quanto esse estudante cresceu a partir do ponto de partida dele. Então, esse resultado é muito mais importante do que a nota representada ali do estudante. Vamos então, professor, refletir um pouco sobre alguns fundamentos à luz dos estudos de Cipriano Lucchesi sobre a avaliação. Então, Lucchesi, com muita propriedade, ele nos coloca que a avaliação ela vem por passos. Primeiro, você constata uma realidade e você faz isso a partir da diagnose, né? Depois, você qualifica, você analisa, você reflete sobre aquilo que você constatou, para, em seguida, você tomar decisões que possibilitem atingir resultados esperados, como você está vendo aí na tela. E para isso, nós devemos avaliar o que foi ensinado. Nós não devemos colocar nenhuma surpresa, nenhum conteúdo que, digamos, não teve tanta aprendizagem, que foi pouco focado durante a sua prática, o seu trabalho, né? É preciso definir, professor, conteúdos, critérios claros, né? Parametrizar bem a avaliação, orientar sobre o gênero que servirá de ferramenta de avaliação, né? Como é que ele se estrutura, ter coerência entre o que a gente ensina e o que a gente vai colocar na avaliação, não é? A avaliação, professor, é tempo de reflexão e não é olhar para trás explicando o que o aluno não fez, ou o que ele não conseguiu, ou o que ele não alcançou, ou o que ele não sabe, mas de projetar o futuro. Ela é um ponto de partida, é tempo de prospecção, é a reflexão, é a referência para onde nós queremos ir e para onde nós queremos levar os nossos estudantes. E nessa perspectiva, estamos tratando da avaliação formativa. Ela cumpre esse papel de diagnosticar, de investigar,
de analisar e tomar decisões de forma rápida e precisa. Ela é dialógica, porque ela é uma conversa entre estudante e professor. Por isso que o professor precisa tomar muito cuidado para não expor resultados na frente de uma turma toda. Afinal de contas, o resultado ele é do estudante, ele é propriedade dele, não é de um coletivo, né? E ela também, a avaliação formativa, ela harmoniza as competências que você vai trabalhar com a aprendizagem dos estudantes. E ela é sempre cíclica. E a avaliação diagnóstica é uma avaliação que você deve colocar, professor, a cada ponto que você vai trabalhar, a cada conteúdo que você vai ensinar. Em seguida, você deve propor essa avaliação formativa, aliás, a avaliação diagnóstica, para você poder perceber se você precisa retomar, se você precisa avançar, né, se você pode avançar. Então, ela é sempre um ponto de partida e ela sempre tem que ser colocada no espaço da escola, e não uma vez só no começo do ano ou quando você recebe seu estudante. Então, como você vê aí na imagem, né, há uma forma cíclica, né? Você vai estar o tempo todo diagnosticando, fazendo essa avaliação formativa, fazendo a verificação do processo, que você trabalha também com a avaliação somativa, ela está ali no final, né? E nesse círculo vai acontecendo a aprendizagem. E avançar no processo avaliativo é necessário, como você também vê aí no slide, né? Primeiro você faz essa avaliação diagnóstica, né, que ela lhe dará suporte para tomar decisões iniciais. Ela é um ponto de reflexão, ela é um ponto de partida. É a partir dessa avaliação que você vai planejar, que você vai replanejar, e deve ser sempre utilizada, né, como eu falei antes, durante todo o processo de ensino. E a avaliação processual, que vem em seguida, que é um conjunto de aferições que acontece durante todo o tempo de ensino-aprendizagem. Ela serve para mostrar ao professor se determinada estratégia pedagógica foi eficaz, né? Se aquilo que você usou deu certo ou não, né? Então, a avaliação processual ela é essencial no trabalho pedagógico, né? A avaliação somativa também, que também é considerada como avaliação integradora, ela vem no final, com base em tudo que você anotou. Durante o processo, durante a avaliação processual, professor, é preciso criar o hábito de anotar, né, para que a gente possa, de fato, ter uma aferição real, uma aferição concreta e não a partir de achismo, né? A avaliação somativa, ela vai estar lá no final, com base em tudo que você anotou, com base em tudo que você observou durante o processo. Porque muitas vezes o estudante não se sai bem naquela avaliação somativa, mas como você foi atento a todo o processo, você sabe exatamente o que é que esse estudante precisou, de que foi que ele precisou. E você vai estar ali como um profissional que vai ajudar o estudante. Faz-se necessário também, professor, a prática de observar, de fazer anotações, uma coisa que nós não temos muito o hábito de fazer, e analisar. Não cabe mais na nossa prática, professor, nesse mundo contemporâneo, nessa aprendizagem dinâmica que a gente viu lá no primeiro módulo, o professor colocar uma atividade e se dar, digamos, ao luxo de sentar, né? Ele vai estar o tempo todo perpassando na sala, olhando as atividades, olhando o progresso dos estudantes, porque são os pequenos nadas, professor, que nos vai dar pistas e vai nos ajudar a avançar com o nosso conteúdo, a ajudar o nosso estudante a crescer, para também a gente sair dessa angústia de achar que o que foi que eu fiz, o que foi que eu ensinei, não é? Porque acaba que chega no final do ano você se sente angustiado. Então, esse trabalho vai ajudar muito o professor. E não cabe mais a gente sentar e olhar um celular ou sentar e fazer outra coisa. Então, o foco tem que ser constantemente no estudante. Avaliar cada atividade realizada pelo estudante, a participação dele, o nível de aprendizagem, né, dos conteúdos que você propôs, né, os procedimentos, os conceitos. E a partir desse relatório, professor, você tomar decisões acertadas, certamente. Apresentar esses resultados aos estudantes, porque eles precisam saber em que ponto eles erraram, como é que eles estão, a avaliação da turma,
individual e também coletiva, né? Dividir com eles essa responsabilidade desse processo, que eles também são responsáveis pelo processo de aprender. A responsabilidade de aprender é do estudante e a responsabilidade de ensinar do professor, né? É uma forma também de autoavaliar tanto a turma quanto você mesmo, professor. Nesse momento, pode fazer comparações entre produções iniciais dos estudantes, produções finais, entre seu trabalho inicial, seu trabalho final e assim por diante. Bom, e a quem interessa? A quem interessa essa avaliação? Né? A gente vai observar, anotar, replanejar, envolver todos os estudantes nas atividades em sala de aula, que é fundamental, mas e agora? A quem interessa os resultados? Aí, como você vê aí na tela, os resultados vão interessar aos estudantes, em primeiro lugar, que eles têm o direito de conhecer o próprio processo de aprendizagem para se empenhar na superação das suas necessidades. Interessam aos pais, que também são responsáveis pela educação dos filhos e por parte significativa do estímulo desse estudante, né? Ao professor, a você, professor, que precisa constantemente avaliar a própria prática a partir do instrumento de avaliação. Então, ela tem essa via de mão dupla, né? Ela interessa, o resultado da sua avaliação, professor, interna, interessa à gestão da escola, que deve garantir continuidade e coerência no percurso desse jovem, né? O resultado da sua sala de aula interessa à gestão, para que a gestão possa, a partir desse resultado, buscar novos caminhos, buscar novos passos, até porque o trabalho seu de sala de aula, você não está só. Você tem a gestão da escola, a gestão deve ser sua parceira, né? Principalmente o trabalho do coordenador pedagógico. E isso deve estar presente, professor, no seu projeto político-pedagógico. E se não está, é hora de colocar, professor, essas questões. É preciso, portanto, fazer devolutivas, sempre bem precisas, seja escrita ou seja na conversa tete a tete com os pais, com os estudantes, não é? Mas é preciso ter essa devolutiva. É preciso também ter cuidado, professor, para não expor o estudante, né? Os resultados, como eu disse anteriormente, diz respeito a ele e não à turma. Porque, segundo Lucchesi, avaliar é um ato amoroso. Erros e acertos, ele tem que servir para ajudar e não para destruir. Afinal de contas, a gente só muda quando a gente tem a coragem de errar, não é? A mudança vem também pelo erro. O erro tem que ser um ponto de partida e não um ponto final. E não uma destruição. E não porque eu errei eu não aprendo mais, ou eu ser rotulado e ficar o resto da minha vida sendo reprovado, sem avançar. Porque até a sua própria autoestima, ela vai destruir. Bom, professor, eu trouxe algumas formas de avaliar para apresentar para vocês, agora entendendo que essas não são as únicas formas de avaliar. Vocês têm inúmeras formas de avaliar, inúmeros instrumentos que vocês usam diariamente. Só alguns para a gente pensar um pouco. Né? Um é a prova objetiva, que é uma prova bem conhecida nossa. Não é? E a vantagem de trabalhar com a prova objetiva é que ela é familiar aos estudantes. Né? É simples de preparar, né? De responder e pode abranger grande parte do conteúdo que você trabalhar com ele. Né? Agora é preciso ter atenção no focar as questões somente em conteúdos que você já trabalhou em sala de aula. Um outro instrumento é a prova dissertativa, também conhecida, né? Que é uma série de perguntas que exigem a capacidade de estabelecer relações. E a vantagem de trabalhar com esse instrumento é que o estudante ele tem a liberdade para expor os pensamentos, né? Mostrando habilidades e organização de interpretação e também de expressar pensamentos, né? Agora é preciso ter atenção, defina o número de questões, pensando no tempo que o estudante vai ter para responder cada uma delas. Um outro é o seminário, também bem conhecido nossos, né? E a vantagem é porque o seminário ele contribui com a aprendizagem do ouvinte e do expositor. Ele trabalha muito com a oralidade, né? Exige pesquisa, exige planejamento e organização das informações. E ele desenvolve muito bem essa competência, essa prática da oralidade em público, né? Então ele trabalha tanto com a prática da escrita, quanto a prática da leitura, quanto a prática da oralidade. Agora é preciso ter atenção
atenção, né? Apresentar um conteúdo estudado não significa que o estudante conhece de fato aquilo que ele está trabalhando. É preciso aprofundar muitas vezes. É preciso que você, a partir da sua avaliação, professor, você até proponha outras atividades para compor aquilo que foi colocado no seminário. Um outro trabalho também que nós trouxemos como proposta lá no primeiro módulo é o trabalho em grupo, não é? São atividades de naturezas diversas que você pode usar, você pode trabalhar a escrita, você pode trabalhar a oralidade, a imagem, o corpo, não é? Partilhar, trabalhar com monitoria, entre outros. E a vantagem desse trabalho é a interação, é um fator de aprendizagem, né? A interação passa a ser um fator de aprendizagem, né? Ali a conversa dos colegas, né, a emoção, os sentimentos que também são travados ali. Por isso, essas trocas horizontais, elas são tão importantes, né, que é do aluno com o aluno mesmo, não na verticalidade apenas, né, professor e estudante. Agora, é preciso atenção. Esse procedimento não tira do professor a necessidade de buscar informações também para orientar as equipes, provocar, né, dar situações, problemas para os meninos responderem, né? Nem deve se substituir os momentos de estudos individuais, né? Do trabalho do tete-a-tete com o professor, das aulas expositivas, também não encerra esse trabalho em si. Um outro é o debate, né, que é a discussão em que os alunos expõem seus pontos de vista a respeito de um assunto polêmico, né, e a vantagem desse trabalho é porque ele desenvolve habilidades de argumentação e desenvolve também a prática da oralidade. Então, ele vai tocar lá nas 10 competências que trata da argumentação, da comunicação, né, e faz com que o estudante ele aprenda a escutar, né, com um propósito, porque às vezes a gente tem muito hábito de falar, mas não tem o hábito de ouvir. Então é muito importante trabalhar essa questão do ouvir no espaço da sala de aula. Agora é preciso ter atenção, professor, você como mediador, dê chance de participação de todos, não tente apontar vencedores no debate, né? Pois isso deve priorizar o fluxo de informação entre as pessoas. Então não tem aquele que falou melhor, que debateu melhor, né? A oportunidade é para todos. Um outro trabalho também é o relatório individual. Ele é um texto produzido pelo aluno, depois de alguma atividade prática, né, de observação ou de algum projeto que foi desenvolvido, né, ele pode fazer essa observação, essa notificação do que ele observou. E a vantagem desse trabalho é que é possível avaliar o nível de apreensão, de compreensão daqueles conteúdos que foram trabalhados num projeto ou numa atividade, né, de forma coletiva ou de forma individual. Porque muitas vezes o estudante está ali participando do projeto, mas às vezes não se envolve completamente e o relatório ele prende essa atenção do estudante. Agora também é preciso ter atenção, é importante escrever uma devolutiva para o estudante. Você recebe o relatório, você precisa avaliar o relatório e você precisa, professor, dar uma devolutiva ao estudante para ele saber em que pontos ele se equivocou, né? Olhar como é que é a coerência do texto que ele trabalhou, né? Sempre estar nesse feedback com o estudante. Outro instrumento também é a autoavaliação, que a gente não tem muito costume de utilizar. Ela é um instrumento que a gente faz, mas a gente não entende, às vezes a gente não percebe muito que aquilo é um instrumento avaliativo de força na nossa mão, né? Ela é uma análise oral ou por escrita, ela pode ter um formato livre, em que o aluno faz o próprio processo de aprendizagem, ele conversa, ele pode ser uma conversa tete a tete com o professor, mas o professor tem que ter tá anotando aqueles pontos, né? E a vantagem do trabalho com autoavaliação é que os estudantes eles tornam-se sujeitos do seu processo de aprendizagem, eles se responsabilizam pelo processo de aprendizagem, porque eles começam a pensar neles como estudante, né, o papel deles no espaço da escola. E eles adquirem responsabilidade sobre eles mesmos, né? E com o outro também, com o colega também. E ele aprende a enfrentar as próprias limitações, né? E estabelecer prioridades, né? Qual é o componente que eles têm mais dificuldade, que eles devem focar mais. Então, esse é um instrumento muito rico na mão do professor.
e do estudante. Um outro instrumento é a observação, que é uma análise do desempenho do estudante em fatos do cotidiano escolar ou em situações planejadas, né? E a vantagem desse trabalho é perceber como o aluno constrói o conhecimento dele, observando de perto todos os passos, né? E aí você pode fazer isso, professor, durante as aulas, né? Naquele passeio que você dá olhando na sala de aula. Agora é preciso ter atenção, fazer anotações bem precisas em momentos em que está ocorrendo aquele fato, aquele evento, né, para que seja um julgamento real, né, e considere os elementos fundamentais nesse processo de aprendizagem. Um outro instrumento é o conselho de classe, né, que fazemos constantemente no espaço da escola, né? São reuniões sobre determinada turma, liderada pela equipe pedagógica, mas não é o conselho de classe aquele que vai apontar o aluno que é aprovado ou reprovado, não. É o conselho de classe que vai discutir os fenômenos da sala de aula e como você pode melhorar e avançar. E esse conselho de classe não vai acontecer no final de ano. Ele vai acontecer constantemente no espaço da sala de aula, bimestralmente, ou como a equipe gestora decidir junto com você e estar presente no projeto político-pedagógico da escola. E as vantagens do conselho de classe é que ele favorece a integração entre os professores. Um professor consegue ver aquele aluno por outra lupa, por outro viés, a partir de um olhar de um outro professor, né? E ela possibilita também uma análise do próprio currículo que está sendo posto e a eficácia dos métodos que estão sendo utilizados ali, os métodos pedagógicos que estão sendo utilizados pelo grupo de professores, porque no conselho de classe, professor, é possível você perceber que aquela metodologia que o seu colega está usando, ela está trazendo muito mais eficácia, muitas vezes, do que a sua, aquela que você está aplicando. E aí a gente vai nessa conversa, nesse tete-a-tete com os nossos colegas, e isso nos ajuda muito. Agora, é preciso também atenção. Faça sempre observações bem concretas, né, para que você não rotule um estudante e às vezes até por um achismo e não por uma anotação real que você fez. Cuidado para que a reunião não se torne apenas uma confirmação de aprovação ou reprovação, como muitas vezes a gente vê acontecer nos conselhos. Bom, como eu já falei antes, professor, você tem inúmeras formas de avaliar, né? Essas são algumas pequenas que eu trouxe. O nosso tempo acabou, né? A avaliação nós sabemos que é parte integrante do ensino e, portanto, não deve ser separada das práticas diárias da sala de aula. Assim encerramos o nosso 4º módulo. Esperamos ter contribuído um pouco com o processo de busca e de aprendizagem também de todos e de todas, não é? Não se detenham apenas nas videoaulas, busquem assistir os fóruns, ler o material que vai estar posto para vocês. Foi um prazer tê-los conosco, né? E assim a gente encerra o curso de avaliação do currículo de Pernambuco, o curso sobre o currículo de Pernambuco no componente de língua portuguesa. Muito obrigada a todos.